VGHF11, se você tem esse fundo imobiliário, você com certeza tá com dúvidas deles. Primeiramente, quanto que rende R$ 1.000 nele? Fica aqui que eu vou te falar. Segundo, esse fundo vai falir, que é uma das coisas mais importantes. Não adianta nada você receber R$ 1.000 de dividendo se daqui 6 meses ele falir. Terceira coisa, o que tem dentro do fundo? Porque, cara, você já viu aqueles carros de palhaço? Que sai um, sai dois, sai três, sai 20, 30 pessoas de dentro do carro? É exatamente o VGHF11. Cara, tem muita coisa dentro dele, mas calma que eu vou explicar para vocês. E também vamos falar do seu dividendo, se ele é ou não melhor do que o MXF11. Então, cara, tem muito conteúdo para falar nesse vídeo, então não deixe de se inscrever e comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do VGHF11. Então vamos deixar a enrolação e começar com esse vídeo que tem muita coisa. Cara, primeiramente, quanto que tá custando? Hoje em dia ele tá cerca de 7,27 o seu preço por cota, sendo que no último ano, tá, ele teve uma oscilação bem negativa ali no comecinho do ano, ali no mês de março, depois subiu ali chegando próximo dos R$ 8 e agora estabilizou de novo, tá? Se a gente pegar do mês de janeiro até agora, tá, que são 12 meses basicamente, você vai ver que ele não oscilou, tá? Ele teve uma oscilação negativa de 0,01%. Cara, é quase nada. Então é assim, ele não tá nem oscilando, tá? Ele é um fundo bem, mas bem estável. Agora, quando a gente pega no seu período máximo, já é uma situação um pouco diferente, tá? De que ele saiu aqui da casa dos seus R$ 10 e hoje está na casa dos seus 7,27. A primeira pergunta que você deve se fazer é o quê? Ele vai voltar para 7 para os seus R$ 10? Então ele tem quase R$ 3 para subir ali, tá? E para a gente responder isso, a gente vai ver aqui o nosso primeiro indicador, que é isso daqui. Quanto que você deve pagar no VGHF11, tá? Qual que seria o preço limite para você pagar do VGHF11? Para isso, a gente vai ver esse indicador aqui, que ele mostra para a gente o seu preço justo, tá bom? Se você pegar, observar aqui, ó, você vai ver que tá 8,58, tá? Esse aqui é o preço justo do VGHF11. Isso significa que pra gente que ele tá com cerca de 16% de desconto. Então, assim, você está comprando ele abaixo do preço que ele realmente vale. E qual que seria o melhor preço para você estar comprando ele? Quanto mais barato, abaixo de 8,58, é melhor. Porque isso aumenta a sua margem de segurança. Aumentando a sua margem de segurança, o que isso vai acontecer? É mais fácil ele subir ali ou ele acabar caindo. Então, quanto mais barato você compra, maior é a sua margem de segurança e maior é a chance de você ganhar mais dinheiro ainda. Fora que ele tem um dividendo de quase 15%. Cara, é simplesmente um dos dividendos maiores da bolsa, tá bom? Ganha de MXF11, ganha de fundo de logística, de laje, ganha da maioria dos fundos, tá? Agora, quanto que ele tá pagando realmente de dividendo? É aqui que começa uma parte interessante, tá? Que eu tenho que contar para vocês uma rápida historinha aqui do VGHF11, de que, por mais que vocês conheçam ele hoje, ele não nasceu desse jeito, tá? Quando a gente olha aqui no seu período máximo, a gente divide, tá bom? Ele em duas partes, tá? Aqui em 2022. Que era o quê? Nesse começo aqui, ó, você tá vendo que tá oscilando o gráfico? Ó? Sobe, sobe, cai, desce, sobe do nada aqui. Ele é um fundo híbrido, tá? Ele não tem assim, uma estratégia bem clara no que ele vai investir. Então, o que ele fazia? Ele tinha uma parte de crise de recebíveis imobiliários dentro dele, só que ele também comprava ação, vendia ação, comprava fundo imobiliário, vendia fundo imobiliário, comprava FDIC, vendia FDIC. Cara, ele fazia puta maracutaia ali para conseguir ganhar dinheiro. E dava muito certo. Tanto que ele pagava 2% de dividendo no mês, pagava 2,2, 2,3, 2,5 de dividendo no mês, tá? Isso no começo. Hoje em dia, tá? Você vê que o dividendo dele, ó, tá muito estável, tá? Você vê que fica bem próximo ali de 1% ali ou algo em relação a isso. Tanto que se a gente passa uma reta aqui, ó, é basicamente 1% que ele também pagando nos últimos meses, tá? Mas o que que aconteceu? Ele simplesmente incorporou um outro fundo imobiliário chamado MGFF11, que era o antigo FOF da Mogno. Então, o que aconteceu? Antes, ele era um fundo porra louca. O que aconteceu? Ele cresceu, incorporou um FOF e agora virou um fundo metade porra louca e metade FOF. E o que isso vai impactar? Você já viu aquela história do pato? O pato, ele é bom para nadar, ele é bom para voar? Ele é bom para correr? Não, ele é meia boca em tudo. Então, esse é o principal problema que começa o VGHF11. Por quê? Ele tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, não sei na onde. E isso, a primeiro momento, pode ser muito bom. A gente vai estar falando assim, é diversificação. É isso que a gente quer. Só que não é, tá bom? Não é. Por quê? Cara, quando o fundo é pequeno ali, você tem que acompanhar 10, 15 operações, é uma coisa. Hoje o fundo é bilionário. Você acha que o cara consegue acompanhar 100 operações ao mesmo tempo? Não consegue. E aí o que começa a acontecer?
furos, começa a fazer investimentos ruins, começa a ter retorno ruim, não consegue acompanhar o fundo ali de perto, tá? Então, simplesmente o fundo começa a perder valor. Então, esse é um dos principais motivos para o VGHF11 estar caindo, tá? Porque ele investiu em muita coisa, não consegue acompanhar de perto. A gente sabe que o mercado ali de CRIs, que ele atua mais high yield, ali mais arriscado, tá bem complicado, tanto que tem outros casos como HCTR11, DEVA11, Tord, vários outros casos que caíram mais de 80%. Ele não chegou a cair porque ele está bem ali diversificado, está tão diversificado que o seu resultado começa a ser mitigado. Onde era muito claro para saber a estratégia que o VGHF11 investia, hoje já não é mais. Então a gente não sabe exatamente da onde que vem todo o dinheiro, se vale realmente a pena ou não, como que tá suas operações, porque simplesmente distribuiu muito o dinheiro do VGHF11. Simplesmente não tem como você saber no que você tá colocando seu dinheiro. E cara, se você não sabe onde você tá colocando seu dinheiro, não tem o que fazer, velho. Tem que sair fora. É essa que é a grande verdade. E é isso que começa a acontecer com o VGHF11. Antes, ele era um fundo porra louca que pagava muito dividendo. Depois de um tempo, foi ficando com medo, foi vendo que a vida não era uma mão e começou a querer se estabilizar. E nessa incorporou o MGFF11. Agora ele é um fundo metade metade. Não é nem bom nem ruim. Ele é um fundo que fica na média ali. Só que isso também começa a ser um pouco ruim. Por quê? Fundo assim, a gente não sabe o que esperar, não sabe se ele vai subir, se ele vai cair. Quando a gente sabe que o fundo está mais arriscado, a gente sabe que possui o risco de cair. Só que agora, ele está arriscado, mas também tem outros fundos imobiliários. Então está mediano, mas quanto que é realmente essa média? Não vale a pena talvez você investir numa Selic ou no MXF11? Então tudo depende. Agora, se você tem, por exemplo, R$ 1.000 aqui com o VGHF11. Deixa eu até abrir minha calculadora aqui, tá? Vocês vão entender que o cálculo é mais simples do que vocês imaginam. Basicamente, tá? Você vai pegar aqui, ó, R$ 1.000 e vai dividir por R$ 7, que é o preço por cota. Você vai ter cerca de 142 cotas. Se você pega aqui, ó, 142 cotas e faz a quantidade de dividendo, se você tem R$ 1.000 investido no VGHF11, você vai receber cerca de 9,94. Tô arredondando, tá? Mas é algo muito, mas muito próximo disso. Então, assim, R$ 1.000 vai estar recebendo cerca de 9,94. Tem mês que vai receber 10, tem mês que vai receber 9, mas essa é a grande média, tá? Agora, é um bom retorno? É um excelente retorno. É um puta de um retorno. Só que qual que é o grande problema? O risco dele. Por quê? E não é um fundo assim tão seguro. O MXRF11, que nem a gente falou qual que seria melhor, o MXRF11 é muito mais estável. Por mais que contenha muita coisa dentro do fundo, ele é muito mais seguro ali do que o VGHF11, porque o VGHF11 tem muita coisa dentro do fundo. Então é isso aqui, olha. Olha a quantidade de coisa que tem dentro desse fundo, cara. Você tá maluco, velho? Isso aqui é absurdo, velho. Ele tem simplesmente, tem CRI, tem cerca aqui, ó, de 36% de CRIs, tá? A gente tem também outros fundos imobiliários com 50%, tem SP, tem FDIC, tem ação. Cara, tem tudo aqui dentro do fundo, tá bom? Então, assim, o fundo ele meio que se perdeu. Então, muita gente acaba investindo nele porque olha somente para o seu dividendo e o seu preço. Só que quem investe realmente não gosta muito do VGHF11 porque ele é um fundo ali, cara, que tá uma mistureba da porra, velho. Essa que é a grande verdade. Fora que já aconteceu outros escândalos ali, de, por exemplo, o VGHF11 investir em um outro fundo imobiliário da própria Valora. E para que o pessoal odeia esse tipo de atitude? Cara, vocês lembram? HCTR11, aqui ó, HCTR11. O que ele começou a fazer? Entregar altos dividendos, todo mundo amava. Foi lá e comprou o circuito de compras, tá bom? Um CRI do circuito de compras ali. O que aconteceu? Ele foi lá e falou assim: ah, quer saber? Vou investir em um fundo imobiliário aqui. Investiu em um fundo imobiliário e o fundo imobiliário estava investindo na onde? No circuito de compras. Cara, a primeiro momento é muito bom, cara, essas coisas, porque entrega muito retorno. Só que começou a afundar, começou a afundar, começou a afundar. Então hoje, a HCTR11 é um dos fundos imobiliários que mais caiu na história. Era um fundo bilionário e hoje está simplesmente caindo aos pedaços. Então é por isso também, outra coisa que o VGHF11 caiu e não retornou. É também porque ele está muito diversificado ali, meio que se perdendo realmente da sua estratégia. Então, assim, tem muitos pontos aqui do VGHF11. Fora de que, como ele é um fundo ali que possui muito FOF dentro dele, ele só vai conseguir realmente subir quando todos os fundos imobiliários dentro dele subir. E não é sempre que tem todos os fundos imobiliários que são bons, tá? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, ele tem o Tigar. Cara, Tigar não vai, velho, voltar ao preço que realmente estava. Ele tem aqui, por exemplo, PVBI. Não vai, tá bom? Então tem muito fundo imobiliário aqui, ó, que afundou e afundou bonito. Tipo IRDM11, tipo RECT11, tá bom? Então tem muito fundo imobiliário porcaria.
Essa que é a grande verdade. Então é por isso que eu fico fora, pelo menos, do VGHF11. Eu não tenho, se você tem, problema é seu. Comenta aqui pra gente se você gosta dele ou não.